Vamos a mais uma pitada de Constituição. Vamos continuar a falar sobre os poderes e deveres. E hoje, poder hierárquico. Eli Lopes Meireles fala que o poder hierárquico é o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. O poder hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. A hierarquia pressupõe a subordinação. O chefe dá ordem, fiscaliza, coordena o seu trabalho. Ele também corrige o seu trabalho. São os objetivos do poder hierárquico. Existe uma ordem estabelecida, competências distribuídas e tem que ter alguém que vai mandar e outro que vai obedecer. A hierarquia do direito administrativo vai existir dentro de uma pessoa jurídica. Vamos pegar uma pessoa jurídica de direito público, a União. Essa pessoa, a União, ela tem os 3 poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Não existe hierarquia entre os poderes, mas como toda pessoa jurídica de direito público, ela tem seus órgãos estatais. Por exemplo, o Executivo tem um órgão da Presidência da República, mais abaixo, os seus ministérios, e os ministérios vão ter diversas secretarias. Isso é uma relação hierárquica, uma relação de subordinação entre um órgão e outro. O Poder Legislativo e o Judiciário também terão essa divisão, essa separação dos órgãos hierarquicamente. Essa relação de subordinação entre um órgão e o outro do mesmo poder. Um poder não pode se subordinar a outro poder. Não existe hierarquia entre os poderes. A própria Constituição fala no seu artigo 2º. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não existe hierarquia entre os poderes e nem entre um órgão de um poder com um órgão de outro poder. Dentro dos órgãos, tem os agentes que também estabelecem entre eles uma relação de hierarquia. Dentro dos órgãos vão existir chefes, coordenadores, subordinados. Relembrando, dentro da pessoa jurídica existe a hierarquia entre os órgãos e seus agentes, sendo que um poder não pode subordinar a outro. Mas veja, estamos falando da União, um ente político da administração direta. Mas se pensarmos na administração indireta, como por exemplo uma autarquia, o IBAMA, que é uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, que também terá hierarquia entre seus órgãos e seus agentes. Mas entre a União e o IBAMA não existe hierarquia, não existe subordinação. São pessoas jurídicas distintas, não há hierarquia, não há subordinação entre pessoas jurídicas distintas. A autarquia ela fica vinculada a um ministério. No caso do IBAMA, é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O que existe, na verdade, é um vínculo. Existe uma vinculação entre um ministério e uma autarquia. Não existe poder hierárquico, não existe subordinação. Também não há hierarquia entre a administração e os administrados. Vamos ver agora quais são as prerrogativas que existem entre o superior hierárquico e o subordinado. O superior hierárquico, ele dá ordens, ele vai determinar a prática de atos, determinar práticas de uma conduta. Vai pedir para que faça isso, que faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo. Ele vai dar ordem. Além disso, ele vai fiscalizar, vai ficar de olho para manter a legalidade dos atos que são praticados. Outra prerrogativa é rever os atos que são praticados, para mantê-los, para anulá-los, se for o caso. Outra prerrogativa é delegar. Delegar é atribuir competências. Se o superior estiver com muitas tarefas, ele pode distribuir suas competências ao seu subordinado. Atribuir é passar para o seu subordinado, desde que a lei permita e não proíba, e desde que não seja atribuição de competência privativa da pessoa que está delegando. O contrário também acontece. É o que chamamos de avocação, que é chamar para si. É o contrário de delegar.
é pegar competências do inferior hierárquico e passar para o superior hierárquico. Não pode avocar competências que são exclusivas do subordinado. Por exemplo, imagine que existe lá uma competência exclusiva que só o subordinado pode fazer. Uma competência exclusiva não pode, mesmo sendo o chefe, avocar essa competência. No nosso próximo vídeo, vamos continuar falando sobre poderes e vamos falar do poder disciplinar. Até mais!